Boa noite a todos. Eu me dei conta que desde a primeira jornada do DIGE eu estou falando. Eu não sei, eu estou na dúvida se o pessoal gosta de sofrer, qual é a diretriz que norteia. Mas agora eu me dei conta, gente, desde o primeiro mês do DIGE eu tenho estado aqui com os peregrinos. E esse mês me faz recordar assim, de uma maneira muito especial duas criaturas, duas pessoas. Uma que foi a minha evangelizadora. Eu fui evangelizada. E eu e o Altino participamos do mesmo grupo, e a nossa evangelizadora era a dona Rosalina Conde, que com carinho e dedicação, sem os recursos que tem hoje, que hoje nós temos muitos recursos, nos conduziu de forma sistematizada no conhecimento do Evangelho, das leis morais. E o outro é um berço familiar, notadamente meu avô, o pai da minha mãe, que democraticamente disse que todos nós seríamos espíritas, sem discussões. E a partir daí estamos nós aqui. E ele era um exemplo vivo daquilo que o trabalho, a possibilidade de transformação que a doutrina espírita traz. Ele era o exemplo vivo, que se transformou numa outra pessoa, numa outra criatura, com outro entendimento, quando compreendeu a doutrina espírita e principalmente o Evangelho. Mas muitos de nós ainda nos defrontamos com uma dúvida que eu quero que os pais espíritas não se defrontam. É aquela: conduzo meus filhos para uma religião, para um segmento religioso, ou espero ele crescer para se decidir? Isso é uma discussão que tem permeado aí, essa é uma indagação que tem permeado as discussões no campo da área da pedagogia, da psicologia e de todos esses saberes que estão envolvendo e que envolvem a criatura humana. Espero crescer, espero ter entendimento, espero ficar maior para compreender melhor, ou é minha obrigação orientar desde pequeno? Dar principalmente um caminho, uma diretriz no aspecto da moral evangélica, nem de uma religião, mas da moral evangélica. E eu me lembro, agora recordando a minha mãe, da mãe do Altino, que a gente podia não ir na aula de evangelização, mas significava não ir também em outras coisas, como a matinê que passava no seriado, que a gente acompanhava. Eu sou do tempo que tinha um seriado no cinema, hoje é na televisão. Então a gente ia para assistir Tom Mix, mas quem eu te lembra aí? Os mocinhos, aí parava, a gente tinha que acompanhar no domingo seguinte. Não quer ir? O que vocês estão rindo aqui? As duas estão rindo aqui na frente, vai dizer que vocês não pegaram esse tempo? Eu vou acreditar que elas não pegaram esse tempo. Então era assim, não quer ir para evangelização, que nem chamava-se de evangelização, era a aula de moral cristã espírita. Esse era o nome pomposo que se dava. Tudo bem, mas não pensa para ir para matinê, que não vai. Por quê? Se não tem perna nem vontade para ir para a aula de evangelização, de moral cristã, também não vai ter perna nem vontade para ir para matinê. E isso era um fato dado, isso era a regra do jogo que era estabelecida desde sempre. E a mãe do Altino, como era assim um pouco mais delicada, dizia para ele: não quer ir? Tem que ir, porque enquanto estiver sob a minha tutela, vai ter que ir. Ela não falava bem tutela, não, eu estou decodificando para os dias atuais. Então a gente ia, o que foi excelente. Por quê? Nos acostumamos a ter o compromisso de acompanhar, e a nossa evangelizadora, a dona Rosalina, era uma criatura e é uma criatura extraordinária. Em seguida fomos para a mocidade e estamos nós aqui até hoje agradecendo aquela diretriz, porque vivíamos isso dentro da nossa casa. E aí nós, para começarmos a refletir sobre
para a transformação moral, nós gostaríamos de trazer um texto que não é de um autor espírita, que é de um grande nome, conhecido internacionalmente, desencarnado no final do século XX, início do século XXI, que levou os conhecimentos de astronomia para nós, que é Carl Sagan. Sagan foi um astrônomo, um astrofísico, que popularizou, não vulgarizou, mas popularizou o conhecimento de astronomia. Ele é autor daquela famosa série Cosmos, que todo mundo já viu. Quem não viu deve procurar, que já tem disponível, que é uma beleza, que vai trazer conhecimentos desse universo imenso no qual nós estamos mergulhados. E o Sagan, ainda que se dissesse agnóstico, não ateu, mas agnóstico, como um bom intelectual da década de 60, 50, filho direto desse produto, desta época, ele se dizia agnóstico. Ele dizia que ele tinha um sonho, como cidadão e como astrônomo, como astrofísico, que o sonho dele era que num dia ele fosse convidado para uma assembleia em qualquer lugar do universo, qualquer lugar, e lá estariam reunidos os representantes de várias constelações, de várias estrelas, de vários planetas, e que em determinado momento ele tivesse a honra de, nesta assembleia em que se ia refletir sobre o universo, a sua construção, o seu surgimento, os movimentos, as órbitas, enfim, tudo aquilo que compõe o universo de um astrofísico, ele queria ter a honra de se levantar e se apresentar para a assembleia dizendo: muito prazer, Carl Sagan, planeta Terra. Esse era o sonho dele, que ele não conseguiu concretizar. E num dos livros mais bonitos dele, que eu dei de presente ao meu marido, quando nós fizemos 35 anos de casado, apesar de que ele não lembra disso, porque ele tem 42 anos de casado, tem muita gente que podia ser meus filhos, mas isso pula, isso aí a gente pula, Eu dei esse livro, o último livro dele, chamado Um Pálido Ponto Azul. O que é o pálido ponto azul? É o planeta Terra na imensidão do cosmos. Menor, dependendo da distância, do que a cabeça de um alfinete. E ele diz que na imensidão do universo, a Terra é um pálido ponto azul. E ele, analisando a trajetória da Terra, analisando a nossa caminhada, analisando os caminhos e as escolhas que temos feito, na introdução, no prefácio desse livro, que depois ele vai tratar das questões da astronomia, ele faz um prefácio que é uma obra de arte na análise da nossa caminhada, é uma análise de como temos sido. E eu tirei uns trechos desse prefácio, e ele vai dizer para a gente o seguinte: que nós somos errantes desde o início. Aí lembra dessa palavra errante, livro dos espíritos errantes. Fomos errantes desde o início. Nós conhecíamos a posição de todas as árvores num raio de 200 quilômetros. Quando os frutos ou as castanhas amadureciam, lá estávamos nós. Seguíamos os rebanhos em suas migrações anuais. Ele está falando do início da caminhada do homem na terra, quando, sem saber produzir, se valia do que a terra oferecia para ele. Por ações furtivas, estratagemas, emboscadas e ataques de força bruta, alguns de nós realizávamos em conjunto o que muitos de nós, caçando sozinho, não podíamos conseguir. Viver por conta própria era uma ideia tão absurda naquele momento quanto a ideia de fixar residência, porque éramos nômades, éramos errantes. Mas prosseguindo, ele diz: quando a seca era prolongada ou quando o frio se demorava no ar do verão, nosso grupo partia. Procurávamos um lugar melhor. As intempéries, não tínhamos ainda condição
de enfrentá-las e ter recursos para conviver com elas. Trabalhando juntos, protegimos os filhos dos leões e das hienas. Ensinávamos a eles, aos filhos, as habilidades de que iriam precisar. Então nós estamos vendo que ele está fazendo o roteiro da nossa caminhada de uma forma belíssima. Nos últimos 10.000 anos, um instante em nossa longa jornada, abandonamos a vida nômade, deixamos de ser errantes, domesticamos as plantas e os animais. Por que correr atrás do alimento quando se pode fazer com que ele venha até nós? Foi aí que começamos a perceber que poderíamos produzir e reproduzir. Mas, diante disso, nós temos que entender, mesmo podendo produzir, mesmo não precisando correr atrás do alimento, o alimento podendo vir até nós temos que entender que a terra é um palco pequeno em uma imensa área cósmica, um pálido ponto azul. É nada, é muito pequeno. Pensem diante da dimensão diminuta da terra. Ele nos diz: pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores, para que na glória do triunfo pudessem ser senhores momentâneos. Ele usa essa palavra, momentâneos, de uma fração deste ponto minúsculo. Quanto banho de sangue, quantas guerras nós ainda vivenciamos hoje. Por quê? Por que que isso acontece? E ele nos diz: porque apesar de todas as vantagens materiais, essa vida sedentária, essa vida em busca do ter, nos deixou irritáveis e insatisfeitos. E ele vai continuar, mas nós não temos que falar outra coisa. Por quê? Que apesar de sairmos de uma condição de errante, sem ter condição, conhecimento, habilidade para plantar e colher, para produzir, estarmos sujeitos ao que a terra nos oferecia, para chegarmos numa condição dessa, em que há um avanço material, um avanço tecnológico, em que somos capazes de interagir com todos os pontos do universo. Eu já estava falando com o Altinho que eu descobri que tem até um negócio chamado nuvem. Você bota lá dados na nuvem. O que é que isso quer dizer? Porque você está rindo, cara. A cara deve ficar rindo de mim. Por quê? O negócio fica na nuvem. Fica na nuvem. E essa nuvem, como é que toma conta disso? Como é que isso é o avanço inimaginável para muitos de nós que vêm acompanhando essa trajetória? Então, por que toda essa facilidade? Quando qualquer ponto está próximo de nós, pelas comunicações, pelas possibilidades infinitas de contato, os recursos que temos hoje, tanto materiais, como intelectuais, como de suporte, como de todo, por que nós estamos insatisfeitos e irritáveis? Mais do que nunca irritáveis, sem tolerarmos nada. Tudo é motivo para conflito, tudo é motivo para embate, tudo é motivo para confronto. Ninguém, como costuma dizer minha mãe, da sapiência dos seus 97 anos, ninguém tem paciência para nada mais. Todo mundo tem uma urgência. E aí eu me lembro do meu avô, que eu citei aqui, para que correr? O dia só tem 24 horas e só vai terminar à meia-noite. Pode correr à vontade que ele não vai largar. Ele não vai espichar, ele não vai colher. E aí, trazendo para a nossa reflexão, nós vamos ver que lá na Gênesis, Kardec nos dá a resposta para essa irritabilidade, para essa insatisfação, para esse desconforto, apesar de todas as conquistas. Porque quanto mais nós avançamos materialmente, e nós só falamos de conquistas materiais,
tanto mais nós sentimos o que falta para o Espírito, porque nós avançamos nas conquistas materiais. Mas vai, nos diz Kardec, quanto mais nós avançamos, tanto mais se sente o que falta. Mas, ignorantes ainda com pouca curiosidade com relação à vida verdadeira, o que nós temos? Nós não conseguimos definir isso. O que está faltando? É a indagação que muitos fazem para os nossos amigos que trabalham na área de saúde mental. Eu tenho tudo, por que eu estou infeliz? Eu tenho tudo, por que eu estou ansioso? Eu tenho tudo, por que eu estou em depressão? Eu tenho tudo. Esta é uma afirmativa recorrente nos consultórios, nas consultas, nos diálogos daquelas pessoas que trabalham com saúde mental, na área de saúde mental, genericamente falando. Então, porque nós ainda não sabemos definir, mas isso é resultado de quê? De um trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Porque é uma coisa interessante que nós sabemos pela doutrina espírita. Todos nós temos inato a certeza da existência de Deus, desde a forma mais primitiva de expressão, em que reverenciávamos alguém ou algo superior, que poderia ser através da adoração de um animal, de um objeto, de uma escultura, de um raio, do sol, do trovão. Estávamos demonstrando que tínhamos e temos consciência que há algo maior, superior, além de nós, e que de alguma forma nos envolve, nos dirige, nos direciona. E como não sabemos ainda, Kardec diz, definir esta necessidade espiritual, essa necessidade do avanço espiritual, da intelectualização espiritual, nós ficamos irritáveis, inquietos, nós ficamos nervosos. Por quê? Porque a regeneração, ou seja, progredirmos, é lei de Deus. Eu posso tardar, eu posso demorar, eu posso caminhar a passos largos, eu posso caminhar devagar, mas eu vou chegar lá, porque essa é a vontade divina. Então, essa indefinição sobre a prioridade, a realidade que é a vida do Espírito, nos causa esse desconforto que o Sigan diz, que se traduz por irritabilidade, insatisfação e todas as suas consequências que nós temos visto hoje. Então, avançamos intelectualmente, conquistamos uma tecnologia admirável, mas não somos capazes ainda de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de amar ao nosso irmão, de sermos tolerantes, de sermos benevolentes. E o que isso tudo tem a ver com a evangelização? Vamos avançar. O que nós aprendemos no Evangelho sobre o Espiritismo? Que o Espírito, que é o que é imortal, que é pré-existente, pós-existente, que é o fim desse modelo. Hoje eu estou com esse modelo aqui, de corpo, mas amanhã que modelo que eu estarei? Será que eu estarei no modelo chinês? Japonês, em homenagem à minha amiga ali, coreano é o quê? Chinês, japonês é o quê? Japonês. Não sei, sim sei, qual que sei que você é? Sansei. O próximo é não sei, né? O próximo é não sei. Então, Sansei, ou estarei como o norte. Qual é o modelo que eu vestirei? Estarei com o modelo da África, dos locais africanos, né, de uns países da África, eu não sei, porque é só um modelo. A essência, o que eu sou, o espírito imortal, vai acumulando. Mas esse espírito, ele precisa ser cultivado como campo, diz Kardec no Evangelho. Toda a riqueza do futuro depende do trabalho atual. Como a riqueza de hoje dependeu do trabalho de ontem. O que nós fizemos ontem? Fizemos uma opção por ter em detrimento do ser, por estimular para as conquistas materiais, acadêmicas, intelectuais, o que é justo. Não estamos dizendo que não seja justo, mas não é só isso. E dizendo, não, depois que crescer, escolhe. Só que depois que crescer, as tendências brotaram,
frutificam o trigo se nós plantamos o trigo. Então, Kardec vai dizer para a gente, olha, precisamos cultivar o espírito como um campo, porque toda riqueza futura e toda pobreza futura, acrescentamos nós, depende do labor atual, depende daquilo que fizermos, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. O que este plantio vai nos granjear? A elevação gloriosa, o progresso espiritual, a capacidade de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, de desejarmos para o nosso próximo aquilo que a gente deseja para a gente mesmo, né? De não querer para ele aquilo que a gente não deseja para nós. E aí Kardec faz uma pergunta. No quadro de hoje, que a gente ouve as notícias, lê o jornal, entra na internet, quem entra, quem transita bem no Facebook, no Zap, nas coisas todas aí, né? Facebook, como é que fala isso, cara? Zap, Facebook, como é que é? A minha língua não dá para falar esse negócio. Tudo. Zap aí, Instagram. E piorou, Instagram é que não dá mesmo, nem que eu tente, que eu sou, né? Então Kardec faz uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente refletir. Será que nós podemos nos admirar quando se considera o aluvião, quer dizer, a quantidade? Não vou falar o que é aluvião, vocês vão para o dicionário, viu? Tem a ver com o fenômeno climático, não é isso, papai? Mas eu não vou, só estou dando um pedacinho de cola, hein? A cola inteira não posso não, porque tem professor aqui, senão depois eu perco o emprego. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da população, sem princípios morais, né? Sem freio, que acha que pode tudo. A vida, o mundo, as pessoas estão ali para lhe servir. Então essa pessoa acha que pode tudo. Todo mundo deve alguma coisa a ele não deve nada a ninguém. Todo mundo tem obrigação para com ele não tem obrigação para com ninguém. É isso que nós estamos vendo. Eu costumo dizer, e falo de Valtito, vocês já me cansaram de me ouvir dizer isso, eu não vi ninguém ainda ir para a rua para brigar pelo dever, só pelo direito. E aí nós temos no Evangelho uma página belíssima de Lázaro, chamado dever, que ele diz: o direito é consequência, decorrência do dever cumprido. Como que eu quero ter direito se eu não cumprir meu dever mínimo? E essa página sobre o dever, todos nós deveríamos ler. Ele diz que o dever é o mais alto laurel da razão. Olha que coisa! E a gente não, a gente acha que é os direitos. Eu falei, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo de que eu ouvir ou presenciar uma notícia de que houve uma passeada brigando pelos deveres. Por que a gente só quer ter direito? Então Kardec vai dizer, olha, nós estamos botando aí milhares e milhares, todos os dias, sem princípios, sem freio, entregues ao próprio instinto. Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Esse é o texto de Kardec, que é de 1857. Nós não estamos pegando um texto de nenhum autor pós-moderno, viu, Luiz? Positivista. A formação de Kardec foi de 1857. Não é atual? Então, como que nós podemos esperar isso? Essa mudança, se nós fazemos essa alimentação diária dessas criaturas sem essa formação. Então vamos ver que como é que nós podemos esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem, da criatura, do indivíduo? E como nós podemos aguardar um homem renovado, uma criatura renovada, sem que a gente ampare a criança? Porque começa lá. Não tinha um ditado antigo, mas não é tão antigo senão que eu me lembro dele, tá? Que é de pequeno se torce, né? Pepino, ou pipiu, sei lá, a orelha, mamãe falava um negócio assim. Mas, ou seja, a criança, e tem um livro fantástico do querido amigo e companheiro de doutrina espírita recém-desencarnado, chamado Hermínio Miranda, chamado Nossos Filhos São Espíritos.
E ele vai colocar claramente, se você observar, de criança você percebe as tendências, as inclinações, né? As facilidades, as dificuldades, e dá tempo para que você replante. Por quê? Porque enquanto criança, o espírito ainda não está pleno no processo encarnatório. E ele é acessível àquilo que se fala, àquilo que se diz, mas acima de tudo, àquilo que se exemplifica. Uma das maiores heranças que eu tenho é o exemplo dos meus pais e do meu avô. Porque eles falavam e viviam o que falavam. Eles aconselhavam a gente e faziam aquilo que estavam aconselhando. Então, mais do que o que eles falavam, era a vivência deles no dia a dia, a dignidade, o esforço, a renúncia, o sacrifício, o acolhimento, em qualquer condição e situação. Então, como que nós vamos querer reformar a humanidade sem que a gente pense na criança? Daí o trabalho, a importância do trabalho indígena, a importância do acompanhamento familiar. Estamos hoje cometendo um equívoco. Estamos jogando para a escola a responsabilidade de educar nossos filhos. A escola não educa, a escola ensina, transmite conhecimento. Esta é a função da escola desde o início, quando foram criados pelos gregos. Educar é da família. Emmanuel diz, o colégio familiar é que tem esse dever de passar valores, princípios. E nós estamos, não, chega na porta da escola, entrega o menino e deixa lá. Esse não é o papel. A escola é transmissão de conhecimento, de informação. A educação, princípios, ética, né? Respeito, é de casa, é família. E Emmanuel é claro isso, que está lá no Consolador, mas eu não posso falar não, senão eu vou avançar na hora e eu não posso. Então, Joana de Anjos vai nos dizer que é claro, é claríssimo, é mais do que claro que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização espírita é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. E eu vou avançar mais. Lógico que ela está falando para nós, mas a preparação das mentes infanto-juvenis à luz do Evangelho de Jesus, qualquer que seja a denominação, é a melhor programação para a gente ter uma sociedade equilibrada. Porque nós estamos nos distanciando de Deus. Nós estamos tendo religiões de referência somente, mas não de vivência. Nós estamos tendo uma capa religiosa. Cumprimos, como eu ouço dizer, eu estou cumprindo a minha obrigação. Religião é foro íntimo, não é obrigação. É alimento da alma. Não estou dizendo religião no aspecto formal, mas o entendimento da necessidade de nos religarmos ao Pai. O sentido da palavra religião é isso, é religar, nos aproximarmos do Pai, de qualquer maneira, da maneira que pudermos, que soubermos e que nós nos identificarmos mais. Não cabe a nenhum segmento religioso dizer eu sou melhor ou eu sou pior. O que vai nos diferenciar é a nossa postura diante desta fé que nos alimenta. Então, quando nós estamos numa casa espírita, é o nosso dever preparar as mentes sob a luz da evangelização. Me lembro as conversas na nossa casa em que reencarnação, vida após a morte, direitos, deveres, comprometimento, atitudes, eram questões que eram discutidas à mesa, na hora de jantar, enquanto naquele tempo não tinha televisão, então de noite se conversava, botava as cadeiras do lado de fora para conversar, né, Rosa? Tempo bom, né? Botava as cadeiras do lado de fora e toma conversa, aí juntava a vizinhança. Então, uma das coisas que eu me lembro, que foi muito marcada, nós estávamos aí naquela roda de conversa, aquele monte de criança, mamãe, mais umas vizinhas, e uma vizinha perguntou se a mamãe permitia que a gente fizesse uma determinada coisa que não era muito agradável. A mamãe falou, jamais, porque se fizer, vai ter que saber comigo. Assim,
Aí a moça que era mais jovem ficou meio assim, ela falou, não, por quê? Faz uma vez enquanto é pequeno é muito bonitinho, depois que cresce é horrível. Então, eu me lembro dessa conversa e isso acontecia, porque se juntava do lado de fora, conversava, botava cadeira, a chuveira muito quente, às vezes um lar bonito, aí ficava ali. Então, essas coisas são marcas que nos conduzem até hoje e que faz com que a gente pare e reflita. Então, se estamos na igreja católica, levemos os nossos filhos à catequese. Se estamos lá numa igreja de denominação evangélica, pentecostal, levemos lá para a orientação, porque todas as congregações, os agrupamentos religiosos têm um trabalho. Aí, o que acontece? Nós temos uma outra questão. A criança vem aqui, outro lugar, fica uma hora e meia, duas, e depois em casa. Como é que isso é dado continuidade? Essa que é uma questão seríssima, que como responsáveis, nós precisamos pensar. Será que essa criança chegou ao nosso lar? Está sob a nossa responsabilidade por obra do acaso? Eu costumo dizer, será que a cegonha bocejou e ela caiu de paraquedas ali? Oh, errou a casa, o endereço. Antigamente eu dizia, caiu pela chaminé, agora não tem mais chaminé, deve cair pela antena da Sky, da TV a cabo, qualquer coisa. Mas não é assim. Nós sabemos que a reencarnação é um processo elaborado, minuciosamente pensado. Cada um de nós, ainda que esse pessoal mais jovem diga não, mas cada um de nós está no exato lugar que precisa estar, com a família que precisa estar, tem a mãe e o pai que precisa ter. Então, nós temos duas atitudes: ou nos conformarmos e tentarmos nos acomodar da melhor forma possível, ou viver reclamando que não vai mudar nada, que eles continuam sendo pais e mães, né, nossos. Então, é algo que o conhecimento da reencarnação nos ajuda. Estamos no lugar que precisamos estar, no papel que precisamos desempenhar. Então, vamos aproveitar o momento da infância, quando as marcas reencarnatórias não estão ainda tão fortes, para trazermos novas marcas renovadas, que vão nos possibilitar fazer escolhas mais acertadas. E aí nós vamos ver que um dos grandes nomes da doutrina espírita, Euripides Barçanufo, nessa obra dele, o que é a evangelização dos espíritos, ele vai dizer o seguinte, que no Evangelho, de modo geral, o Evangelho de Jesus, estão as mais importantes propostas educativas. Eu tive a oportunidade de fazer um exercício sábado passado, que nós vamos falar numa casa espírita, num agrupamento espírita, num local de muita dificuldade, um local de muita pobreza material e intelectual. E aí quando eu cheguei lá, eu fui me adequar àquele público. E eu falei sobre as bem-aventuranças. O que é as bem-aventuranças, se não um decálogo educativo? Alguém já parou para pensar? Bem-aventurado, feliz, que é misericordioso. Por quê? O que ele vai encontrar lá adiante? Hein, gente? Quem é misericordioso vai encontrar o quê? Hein? Eu não estou ouvindo não, esse pessoal não jantou não? Misericórdia. Bem-aventurado, né? O que é brando e pacífico, porque herdará a terra. Não decorou o catecismo. Reprovado, não decorou o catecismo. Então, quando a gente pega a bem-aventurança, é um projeto pedagógico, de atitude, de educação moral. Se você pretende alcançar misericórdia, seja misericordioso. Se você pretende que sejam justos com você, seja justo. Eu costumo dizer eu falo com o Altino, que as bem-aventuranças é um memorial descritivo da lei de causa e efeito. Se você é assim, vai ser assim. Mas se você não é assim, não vai ser. Então, como diz Gandhi, todos os humanos estudiosos, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é a carta magna do Evangelho. A carta magna do Evangelho, dizia do Gandhi. Então o Barçanufo vai dizer, olha, no Evangelho estão as mais importantes propostas educativas. E uma das mais importantes propostas educativas está naquela passagem
em que Jesus, visitando, né, Betânia, ele vai se hospedar ou vai estar na casa de Lázaro, Maria e Marta. É porque eram de Betânia, Maria de Betânia, porque ela era de Betânia, porque naquela época não tinha sobrenome, então era o gentílico que dava Maria de Nazaré, Maria de Betânia, Joana de Cusa. Então era o local da pessoa, onde a pessoa vivia, nascia, se criava, que identificava. Não havia um sobrenome, você não sabia disso. Okay? Então é interessante, se Jesus estava lá em Betânia, na casa de Lázaro, e ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. E o que ele vai dizer naquele momento? Jesus estava lá falando, né? Aí Maria lá, embevecida, bebendo as lições dele, tudo que ele falava, atenta. E Marta nervosa, porque Jesus chegava, vinha gente com ele, né? E ela querendo preparar a casa para servir para isso. O que ele fala? A receita que ele dá para ela: Marta, você está nervosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que era ouvi-lo, que era beber das palavras dele para se modificar. Isso não quer dizer que a gente vai deixar dar bicho dentro de casa não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Calma lá. Você está rindo, né? Não, mas temos que ter um equilíbrio. Então, no Evangelho, quando a gente vai pensando passagens, registros, nós vamos ver que em todo momento Jesus não abriu mão de um papel, mas de ser o mestre, o professor, aquele que ensina. Ele não deixava escapar. Por isso que o Barçanufo vai dizer que no Evangelho nós vamos encontrar as mais importantes propostas educativas. Nele, no Evangelho, por isso ele é um roteiro seguro para a nossa melhoria, estão contidos códigos da evolução que dão ao espírito a condição de realizar o bem, aprender a amar e edificar. O Evangelho de Jesus, aí é que talvez seja a grande dificuldade. O Evangelho de Jesus precisa ser compreendido em sua simplicidade e na grandeza dos seus ensinamentos. Às vezes nós queremos sofisticar esse Evangelho que é tão simples. Daí, nós vamos ver que Kardec faz uma ponderação interessantíssima. Muita gente admira a moral evangélica. Todos falam, né? Da passagem de Jesus, do exemplo de Jesus, do que ele veio nos ensinar. Todos nós, acredito que quase com pouquíssimas exceções, proclamamos, dizemos, exaltamos a sublimidade e a necessidade dessa moral evangélica, daquilo que o Evangelho vem trazendo para nós. Muitos, porém, vai nos dizer Kardec no Evangelho, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, mas não a fé que o Altino falou ontem, né? E a fé que a doutrina espírita trouxe para nós, que é uma fé raciocinada. Eles simplesmente acham que é assim porque ouviram dizer que é assim, não meditaram, não refletiram. Então manda fazer isso, eu vou fazer, manda para seguir ali, eu vou seguir. Mas qual é o sentido disso? Qual é o significado? O que isso representa para mim? De que forma isso vai me fazer crescer, vai me fazer melhor? Ou isso é simplesmente um conhecimento que eu vou engolindo? Existe hoje uma diferença muito interessante que os pensadores, dá licença, pós-modernos, ele odeia os filósofos pós-modernos, falam, mas eu acho que é interessante. Os pós-modernos, né, eles vão dizer que existe uma diferença entre conhecimento e informação. Não é verdade, meu Deus? Então, os grandes estrelares da pós-modernidade, principalmente uma escola francesa muito forte, que vem aí, né, o Giraud e outros mais, eles vão dizer, olha, existe uma diferença. O Saramago, né, o Boaventura, sociólogo pós-moderno aí em português, brilhante, que é um livro dele belíssimo, tá? Que é um discurso sobre a ciência que é importante da gente ler, mas eles vão dizer, olha, a informação é aquilo que você lê, armazena
como se fosse um depósito bancário. Então eu já li não sei quantos livros, eu já vi não sei o que lá, eu já vi isso, eu já aquilo, mas está ali. Como um depósito, como um acúmulo que você faz, às vezes para ostentar, às vezes porque não despertou. O conhecimento não. O conhecimento é o uso que você faz daquela informação para melhor. Então eu acho muito interessante que nós hoje busquemos o conhecimento do Evangelho, não a informação do Evangelho. E aí a gente lembra que os pós-modernos, eles são chamados pós-modernos, mas não são tão pós-modernos assim não. Porque Sócrates, há 400 anos antes de Cristo, ele dizia: só é útil o conhecimento que me faz melhor. Então os pós-modernos não são tão pós-modernos, mas a gente vê como que isso é importante. Por que eu quero conhecer? Por que eu quero saber? Por que eu quero ensinar? Simplesmente para, num contexto acadêmico, ilustrar conhecimento? Isso a gente vê muito no meio acadêmico? Ou eu quero realmente conhecer para ter consciência das decisões que eu tomo, dos caminhos que eu busco, das minhas atitudes, e ter compreensão da responsabilidade das consequências dessas atitudes. Porque o que nós temos visto hoje é muita informação e pouco conhecimento. Essa mídia, não estou menosprezando a mídia não, mas ela busca informação. Se você caminhar só por ela, você não amadurece. Então Kardec vai dizer: olha, temos que admirar a moral evangélica. Todos nós sabemos o quanto ela é sublime e necessária para que nós possamos viver em harmonia. Mas muitos de nós falam isso por fé, aquela fé dogmática que diz tem que ser assim, está falando, tem que ser assim porque eu estou dizendo, eu sou uma autoridade maior. Eu penso, gente, tem que avaliar. E poucos, no entanto, diz Kardec, a conhecem a fundo. Só citam aquelas passagens que interessam para defender uma tese, uma posição, né? Quando, por exemplo, acontece alguma coisa que eu acho que alguém viu, vou pegar de mentirinha, viu? Que a Fafá me feriu, fala: pô, Fafá, mas que coisa. Aí a Fafá: pô, mas me perdoa. Não, olho por olho, dente por dente. Aí a Fafá diz: não, mas Jesus mandou perdoar 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, e a gente fica nesse imbróglio. Ou seja, nós pegamos as informações evangélicas para sustentar posições, não para nos transformarmos, o que é diferente. Então Kardec vai dizer: olha, poucos a conhecem a fundo, e menos ainda, menor ainda, é o número dos que compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Por que eu não devo fazer isso? Por que isto não é bom para mim? Qual é o enfoque? Aí eu me lembro da Joana de Anjos, uma das conversas que a gente teve a oportunidade de ter com o Divaldo, numa ida que nós fomos a Brasília. A Joana de Anjos disse que quando a gente for inteligente, nós vamos ver que é bom ser bom. É bom ser bom. Quem for inteligente vai ser bom, porque aí vai encontrar paz, bem-estar, equilíbrio, vai encontrar tudo aquilo que almeja e que está buscando pelo lado inverso. Então ele diz: olha, ser bom é uma questão de inteligência, diz a Joana de Anjos. Eu não quero ter problema de filho, eu não quero ter estresse, eu não quero isso, aquilo, enfim, todas essas dificuldades que nós temos mencionado, então vai ser bom. Ah, nós não temos exemplos? Temos. Um Gandhi, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, o Chico Xavier e outros tantos, que mostraram que é bom ser bom. Eles não falaram que é bom, eles demonstraram que é bom ser bom. Então, Kardec vai dizer, já que estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para uso de todos, não é para meia dúzia, é para todos nós. Dela, o Evangelho, podem unir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder, ou seja, eu estou agindo dessa forma, está de acordo com aquilo que o Cristo me ensinou? Daí eu posso ter, com as explicações, porque lá na introdução
do prefácio do Evangelho, ele vai dizer, olha, quando a gente analisa tudo que está registrado sobre Jesus no Novo Testamento, nós podemos dividir aqueles registros em 5 etapas ou 5 partes, que vão tratar de determinadas coisas. Então, uma primeira parte é aquela que vai tratar dos atos comuns da vida de Jesus. Ele nasceu mesmo em Belém, mas se ele nasceu em Belém, por que ele era Jesus de Nazaré? É uma boa questão. Se ele nasceu, ele teve irmãos, ele não teve irmãos, Maria teve mais filhos. Ele realmente, com 12 anos, ele foi lá na sinagoga, discutiu. Então, são esses fatos que ainda hoje existem controvérsias. Quantas vezes, mas isso é um absurdo, como é que ele não ia saber? Gente, hoje, com tanta tecnologia, mesmo quando tem aqueles programas de domingo, que gosta de cavucar as coisas, cavucar da minha terra, tá? Que diz assim, a mãe está procurando um filho que em 30 anos não vê, não sabe notícia, é ou não é? 40 anos, não sei o que lá, irmãos se separaram, nós estamos na época hoje, imagina naquela época que não tinha escrita direito, não tinham recursos, que essas coisas eram muito fragmentadas. Então essas situações da vida comum de Jesus, nós podem gerar controvérsia. A única coisa que não é controverso é que ele existiu. Dados históricos hoje, inclusive um indo-americano, quer dizer, ele é de descendência indiana, ele tem vários livros falando sobre Jesus, que toda a caminhada dele como historiador é pesquisando Jesus. Então é inegável, Jesus viveu naquela época em que se fala. Ele existiu, ele não é uma criação, como muitos filósofos do século XIX, da era iluminista, que dizia que Jesus foi criado para trazer, né, como dizia um dos grandes, maiores filósofos, para criar um ópio para o povo, para ele se iludir, para ser manipulado. Jesus existiu, comprovações históricas. Jesus histórico está mais do que comprovado. Hoje não cabe discussão. Então esses fatos são passíveis. Até hoje. Outro dia mesmo eu encontrei com uma menina e falei, menina, afinal que dia que é o seu aniversário? Não, eu nasci no dia 13, mas meu pai me registrou dia 18 de fevereiro. Hoje! Eu falei, mas afinal, que dia que você faz aniversário? Eu comemoro 13 e 18. Eu falei, você é uma baita de uma sabida, né? Eu não mandei ele registrar errado. Nós estamos falando de uma menina. Imagina! Há 2.000 anos atrás. Outra parte são as predições. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes ou outras tantas. Você sabia? O que avisou a Pedro? Se não era para acontecer ou se era para acontecer. Outro dos milagres. Muita gente contesta os milagres, porque não tem um determinado entendimento. A outra é aquele conjunto de palavras e de termos que serviu para dar base à proposta da igreja. Eu e meu pai somos um. Daí se tem Deus ser Jesus, ou Jesus ser Deus. Quando ele diz eu e meu pai somos um, isso serviu para sustentar. Mas Kardec vai dizer, existe um conjunto de informações daquilo que foi registrado sobre Jesus, que é inatacável, o ensinamento moral. Porque qualquer que seja a língua, qualquer que seja o idioma, a latitude, o quadrante em que eu esteja, toda a relação respeitosa entre as criaturas humanas se baseia no princípio: amar a Deus com todas as coisas do teu próximo como a ti mesmo. Isso não tem discussão. É isso que Kardec coloca. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai trazer para a gente os ensinos morais. Por isso que ele vai dizer, olha, esses ensinos morais, explicados à luz da doutrina espírita, vão possibilitar a gente a se confrontar e ver se nós estamos procedendo de acordo. Porque o pior juiz nosso é a nossa consciência. Nós somos os nossos piores juízes, porque a consciência grita quando a gente faz alguma coisa de errado, ou conforme, né? E vai dizer para nós especificamente, aos espíritas que estamos falando para nós, antes ele fala de modo geral, oferece aplicações que lhe concernem, quer dizer, que lhe dizem respeito de modo especial. Por quê? Vai dizer Kardec, graças às relações estabelecidas entre o homem e o mundo invisível, a lei evangélica, a fala de Jesus, o ensinamento de Jesus,
já não é mais uma letra morta, porque cada um a compreenderá. Nós entendemos as lições dos ensinamentos morais de Jesus, principalmente que temos algo fantástico, que é a reencarnação e a lei de causa e efeito. Compreendendo assim de maneira cristalina a justiça divina. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, eu tenho certeza, que esse é um dos grandes pontos que dificulta a gente compreender a necessidade de amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas quando lá adiante ele diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, nós vamos compreender, se eu não me reconciliar agora, lá adiante eu vou me encontrar com ele, numa outra encarnação, em que condições? De que forma? Então, Kardec vai dizer, para nós espíritos, esta aplicação deve ser de modo especial, porque os espíritos nessa relação conosco, tá, vieram mostrar que as lições de Jesus não são letra morta, que cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática. Esse é o desafio, colocarmos realmente aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, para que possamos melhorar. Portanto, com isso, nós temos que entender, precisamos entender, que não há reforma de fora para dentro. Toda reforma é de dentro para fora. Eu posso botar peeling, botox, estique, puxa, alisar o cabelo, pintar de vermelho, de azul, de roxo, emagrecer, fazer regime, ficar de barriga de tanquinho, mas eu só mudo a aparência. Ela está rindo. A não ser, ele está rindo. Mas é verdade. Lógico que nós temos a obrigação, como dizia Chico, de nos apresentar da melhor forma que pudermos. Mas a verdadeira reforma vem daqui de dentro. Eu brigar contra esse homem velho que ainda me tem. Da iluminação do coração, quando eu compreendo Jesus, quando eu compreendo as leis de Deus, vem a verdadeira cristianização do homem. E do aperfeiçoamento da coletividade surgirá um novo e glorioso dia da humanidade. Então tudo começa com cada um de nós. Vamos tentar modificar o outro. Modifiquemos a nós mesmos. E no conjunto em que nos encontrarmos, vamos influenciando esse conjunto, mudando esse conjunto, para que a gente possa ver esse novo e glorioso dia da humanidade. Portanto, fica aí o nosso desafio. Nos diz Viana de Carvalho, numa das páginas mais bonitas que eu adoro e o papai adora também, chamada Vitória da Luz, que ele vai dizer: sede obreiros do amanhã, que saís a semear desde hoje, e vinculados ao Cristo, ponde a esperança nos corações, irradiando o otimismo de viver, certíssimos da vitória da luz que não dá. Porque, piores que sejam esses momentos, a mensagem de Jesus triunfará. E depende muito da semeadura que fizermos. E este é o trabalho do Didi, desta casa, nesta proposta, de semear desde hoje, desde ontem, desde 35, 36 anos atrás, né? Nós estamos aqui buscando semear. E convidamos a todos para fazer parte dessa messe. Porque esta casa é de Jesus. E sendo dele, é de todos nós.